Sejam bem-vindos para a nossa live, A Riqueza da Vida Simples. Fábio Secom estará conosco aqui, falando para a gente o que nos possibilita essa riqueza, essa vida simples. Vem com a gente nessa conversa, sejam bem-vindos. Fábio está chegando aqui conosco, que gostoso, uma conversa gostosa, bem bacana, possibilitando um pouquinho a nossa reflexão, olhar para coisas simples que nos faz bem, nos faz crescer. Fábio, com a sua experiência, com o movimento todo que ele tem feito, nível profissional. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Como é gostoso estar aqui contigo hoje, Fábio. Igualmente, e melhor ainda tocando a música que eu usei para entrar na minha formatura. Que legal. Você escolheu a Vou, dedo essa música. tô completando agora em agosto 7 anos de formado em agronomia. Uau. E essa música é muito marcante. Aí eu entrei, você me mandou a solicitação e disse, eu quero escutar a música. Vou pedir mais um pouquinho da música para você entrar com essa energia toda. E, Fábio, Ai, ai. muito feliz da gente poder conversar hoje aqui. Para quem está entrando, um pouquinho mais dessa música, dessa energia que faz lembrar o Fábio da primeira formação dele. Né? Ele vai trazer um pouco do histórico e vai falar dessa riqueza da vida simples, que vem carregado aí de humildade, sabedoria, enfim, resiliência. O Fábio vai trazer aqui para a gente um pouco da experiência e do conhecimento dele. Para quem está aqui participando, dá uma dinamizada na nossa live, tem uns coraçõezinhos aqui à sua direita, e tem um aviãozinho também para você convidar quem você entende que vai se beneficiar aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa. E agora eu gostaria que você falasse, Fábio, um pouco do teu percurso e o que você traz para a gente dessa riqueza, né? O viver e o bem viver. O que é isso, Fábio? Vamos lá. Pera aí. Tava mandando aviãozinho aqui pros meus seguidores. Hein? É, Vamos lá. bom, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Secom. Eu, antes de engenheiro agrônomo, eu sou técnico agrícola. E fazer técnico agrícola me possibilitou conhecer um país de primeiro mundo, que foi os Estados Unidos, onde eu vivi 14 meses lá e aprendi muita coisa a respeito da riqueza da vida simples. Embora nós olhamos para os americanos e identificamos uma cultura muito capitalista, são pessoas extremamente simples, muito trabalhadoras e que sabem identificar o que é valioso. Embora eles tenham muito dinheiro, eles trabalham muito em consolidar bens, mas eles aproveitam muito a vida deles. E depois eu voltei, tive uma experiência no Nordeste, aprendi muito sobre a riqueza da vida simples lá. E eu vou estar comentando aqui na live, em um item específico, sobre alguns exemplos do que eu aprendi no Norte e Nordeste do Brasil. Depois eu ingressei na agronomia aqui em Passo Fundo, na Universidade de Passo Fundo. Me formei em 2013 e tive a oportunidade de realizar o segundo intercâmbio, onde eu fui para a Argentina. Foi uma experiência maravilhosa, onde eu pude morar 8 meses em Buenos Aires. E ali eu identifiquei outra riqueza da vida simples e o quanto a frequência dos momentos alegres impacta diretamente na nossa felicidade. Eu vou estar também comentando um pouquinho mais sobre isso.
E aí eu me formei e entrei no mundo corporativo, onde eu atuei como pesquisador associado na divisão de pesquisa e desenvolvimento de produtos por 7 anos. Trabalhei muito com estatística, com avaliação de fenótipo e genótipo, que é o que a gente pode ver da planta e o que está no DNA de cada material para fazer esse melhoramento. E E quanta aí, informação carrega um DNA, né, Fábio? Quanta informação. nossa, tudo. E Quanta, para vocês quanta terem uma história. ideia, muita história. Então, bem resumidamente, o trabalho de melhoramento de plantas, ele começou pela seleção de fenótipos, que é você identificar quais são as melhores plantas e você avança e até que se torna num volume grande, o produtor começa a plantar. Segundo momento, passa para uma avaliação basicamente genotípica, que é a partir dos genes e do seu DNA, do seu genoma. E agora, recentemente, com essa evolução da inteligência artificial, um computador consegue fazer o cruzamento de todas essas informações e dizer que combinações que são as melhores. Então, assim, são uma fase bem operacional, uma fase meio que de transição e agora uma fase que é bem mecânica mesmo, bem artificial. E isso está acontecendo também na evolução, na melhoria das pessoas, do modo das pessoas viverem. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no primeiro tópico. E, em paralelo, como eu sempre gostei muito de desenvolvimento de pessoas, do meu próprio desenvolvimento, em paralelo ao mundo corporativo, né, trabalhando na multinacional, eu fundei, juntamente com a minha esposa, o Instituto Serescência. E nesses últimos anos foram muitos estudos intensificados nessa área de desenvolvimento humano. E em novembro do ano passado eu saí da multinacional. E aí que eu pude entrar em contato com o autoconhecimento, que é o primeiro tópico que nós vamos falar, que é identificar o que é importante para você. Que isso nada mais é que o autoconhecimento. Um autoconhecimento em relação às coisas que te fazem feliz, né? Então vamos imaginar um pouquinho sobre a trajetória da humanidade, né? Houve um período que era tudo muito escasso. E um período onde as pessoas eram nômades. Pessoas encontravam alimento, se alimentavam, a hora que terminava esse alimento, elas migravam para outro lugar e assim seguia. E houve um momento onde iniciou-se a agricultura, e as pessoas começaram a cultivar a terra e começou a aumentar essa oferta. E aí chegou a industrialização. E com a industrialização, houve um aumento dessa oferta. Então, se aumenta a oferta, você precisa gerar uma demanda. E para gerar essa demanda, você precisa gerar uma necessidade. Então, houve um período aí entre 50 até os anos 80, onde criou-se um padrão. E se a gente voltar e olhar fotos das pessoas nesse período, todo mundo se vestia praticamente muito parecido, assim, muito próximo, né? É um padrão de calça, cores, tudo muito parecido, padronizado. E aí veio, a partir dos anos 80 e 90, uma individualização ou uma personalização disso. E aí se criou os produtos que são com menos durabilidade, são mais descartáveis. Então aumentou ainda mais a oferta. Se aumenta a oferta, você precisa aumentar a demanda também para consumir esses produtos. E para aumentar isso, você precisa trabalhar marketing. Você precisa trabalhar com estratégias, que são as chamadas armadilhas, que é você encontrar as pessoas, você despertar um desejo na outra pessoa em consumir. Por exemplo, essa caneta. Evelyn, você quer comprar essa caneta? Você não queria, mas aí eu peço para você, Evelyn, escreve o teu nome numa folha de papel que você tem aí.
Tá, mas eu não tenho caneta. Então eu criei uma necessidade para você comprar. Até certo ponto isso funcionou, né? Então, agora nessa era que nós estamos entrando, cada vez mais nós estamos buscando coisas duráveis. Que é aí que está a riqueza. Coisas que duram. O que que dura? Essa caneta vai durar para sempre? Não. Ou você gasta toda a tinta, ou você não usa tanto, essa tinta seca, você tem que jogar fora. Então as pessoas estão mais interessadas em mandar algo pelo WhatsApp, anotar em um bloquinho de notas, ou então pedir a caneta emprestada e investir o dinheiro dessa caneta em algo que gere uma experiência. Por exemplo, sei lá, comprar alguma coisa para presentear a Evelyn que gere, desperte um sentimento bom, tanto em você quanto a mim. Inventei um valor simbólico, né? Comprar algo que signifique, que tenha um significado. Ou então presentear, usar essa própria caneta para te presentear e usar um significado, que essa caneta foi muito importante para mim, eu assinei um grande contrato com ela, fundei a minha empresa, assinei o contrato, enfim, e espero que você utilize essa caneta para fechar grandes negócios, por exemplo. Então eu crio um significado, eu entrego uma experiência para você. E um valor por trás disso, E né, um Fábio? valor que é um valor intangível, que é uma coisa que você vê e você não consegue medir. E por que tudo isso? Porque nós chegamos em um momento que a única coisa que nós queremos é poder decidir. Porque tem tanta informação e tantas opções que você acaba não sabendo mais o que que é uma decisão tua ou o que que é uma decisão de um grupo de pessoas que está inconscientemente ou de forma, como é que eu vou dizer, oculta, te influenciando a tomar certas decisões. Então, hoje a humanidade ela está buscando retomar esse poder de decisão para escolher o que ela quer. E o que, que seria uma boa solução para isso? Então, eu coloquei alguns tópicos aqui, eu vou estar olhando para baixo porque eu quero seguir um raciocínio. Perfeito. Primeiro, obter autoconhecimento para você conseguir identificar quem é você, o que, que você gosta, tá? E o que, que é importante para ti. E para você conseguir fazer isso, nós precisamos sair fora da caixa. Nem é, sair fora da caixa, é viver fora da caixa. Porque quando você pensa fora da caixa, você põe a cabeça fora da caixa, mas você vive com o teu corpo dentro da caixa. No mundo de hoje isso é insuficiente. Então, vive fora da caixa. Se posicione fora, porque aí você consegue ter uma visão diferente. E para isso você tem que quebrar o ritmo que nós vivemos. O autoconhecimento não é fazer milhares de treinamentos. É você conseguir acompanhar a trajetória e o que está acontecendo nessa trajetória. E para fazer isso, você precisa cada vez mais equilibrar o que é pessoal e profissional. Não ficar só em pessoal, nem só em profissional e nem só em autoconhecimento. É você ir vivendo e você mesmo ir percebendo. O melhor curso de autoconhecimento é aquele que você está se assistindo na tua vida. É como se você estivesse assistindo a tua vida numa televisão. Você se acompanhando. Ô, Fábio, Eu deixa eu fazer trago... um comentário de frases que eu ouço. Então, assim, dentro desse processo de autoconhecimento, porque às vezes a pessoa se relaciona com alguém, vou trazer um exemplo mais específico, se relaciona com alguém e vive a vida do outro. Então, autoconhecimento, zero. Aí, quando isso se rompe, a pessoa não sabe nem quem é ela, quem eu Uhum. sou, o que eu gosto, aonde estou, para onde eu vou. Não é? E com o passar do tempo, no decorrer de um processo, a pessoa diz assim: eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Então, esse eu já acho que é um primeiro passo, apesar de não estar muito claro, né, o que eu carrego aqui dentro de mim, o que me faz bem e que de fato eu desejo para mim e para minha vida, para o meu percurso, né, daqui para frente, ok, mas é um primeiro passo. Porque é muito importante o momento que a gente começa a tomar consciência, acessar coisas internas, porque você está trazendo aí
O mundo Uhum. externo nos traz muitas informações, né? Treinamentos. Você falou, posso fazer muitos treinamentos. E depois disso, com esse montante, com essa enxurrada de informações, o que eu vou fazer com isso? E uma coisa que eu gostaria até que você trouxesse, você com a sua formação de agrônomo, né, tem Uhum. algo assim bem interessante, o plantar e o colher. Né? O que é que eu vou plantando e que eu vou colhendo o que isso para o meu autoconhecimento, para o meu autodesenvolvimento é positivo. Tá, o que que você está fazendo? Você está fazendo alguma leitura em mim? Alguma coisa, Evelyn? Porque você você leu o que eu vivi de primeiro passo. Se eu não souber o que eu quero, mas se eu tiver certeza do que eu não quero, eu acredito que eu vou bem. Hum, Boa parte da minha vida acreditei que sim, mas é difícil. Tem que saber exatamente o que quer. Que aí quando você define isso, você começa automaticamente a dizer um monte de não para aquilo que você não quer. Você vai descobrindo que tem muita coisa que você não quer, que você não sabia que não queria. Então, saber exatamente é o primeiro passo. Mas eu vivi com essa questão de não sei o que eu quero, mas sabendo o que eu não quero, eu consigo ir. Vai até certo nível. Depois você começa a patinar. Tá? Perfeito. Primeiro ponto. E o segundo do semear e do colher, que era um dos itens, que é cultivar amizades, relacionamentos. É a mesma coisa que eu trabalhei muito com soja e milho. Você tem, você sabe que você tem um período de fazer o planejamento, que sementes que você vai utilizar, que cultivar, você prepara o solo, você compra todos os insumos, você semeia, você faz o manejo para proteger de pragas, de doenças, de plantas daninhas, e faz todo esse acompanhamento e depois você colhe. E aí vem os resultados, e aí você ainda tem que estar antenado no mercado para ver o melhor momento de vender, enfim, fazer irrigação, tudo isso aí. Com pessoas e relacionamentos é a mesma coisa. Você conhece a pessoa, você identifica alguma afinidade, você cultiva isso, cria confiança, credibilidade, e é com essas pessoas que você se confessa, você entrega as suas ideias, você colhe feedbacks do que você precisa melhorar, para você conseguir até filtrar o que as pessoas te passam de feedback no dia a dia. Então você precisa ter esse grupo. E essa parte, essa riqueza da vida simples nos relacionamentos, ela foi se perdendo ao longo do tempo, porque nós começamos a trabalhar desenfreadamente e focar em resultados tangíveis, e os intangíveis, que são os relacionamentos, eu estou falando nós, mas sou eu, talvez seja eu. A maioria das pessoas, talvez que estejam nos ouvindo, não fez isso. Mas tem mais um grande grupo que faz isso também. Principalmente pessoas no mundo mais corporativo, assim, mais agressivo. Acaba acontecendo muito isso. Então tem essa questão de você semear, e aí para você semear você tem que ter contato com muitas pessoas, para daí você cria aquelas com grande afinidade, e aí entra o conceito da você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Eu gastei muita energia pensando que se eu conseguir plantar pelo menos uma sementinha boa em uma pessoa que eu estou convivendo muito e ela não tem um alinhamento de objetivo próximo ao meu, já vou estar auxiliando, mas é uma mão que não é de via dupla, que você entrega algo, mas não retorna, porque você gasta energia meio que influenciando ela a algo que faz parte de você. Então faz parte desapegar disso e se apegar a pessoas que pensam igual, que buscam objetivos parecidos. Eu vou estar abordando no próximo tópico. E um exemplo disso tudo, para construir isso. Então vamos identificar o que que é importante. Por exemplo, para mim importante é viajar. E até um ano atrás, viajar era a viagem em si importante. Mas o que se tornou importante para mim, aí está a riqueza, é o fazer o planejamento. É ter todo o planejamento, é você viajar sem ter saído do lugar. Por exemplo, o ano passado nós viajamos para a Argentina. Eu prometi para a Lu e para o Gustavo que
os lugares do mundo que eu conheci, que se eles tiverem o desejo de conhecer, eu vou levar eles. Já levei para o Nordeste, já levei, e o ano passado eu levei para a Argentina. Próximo é Estados Unidos. Então nós estudamos os roteiros onde a gente ia passar, quais eram os lugares, o que de coisas que no período que eu vivi lá eu não conheci, que gostaria de conhecer, as pessoas que eu fiz amizades, que eu gostaria de visitar. Então nós viajamos antes de sair do local. Então quando nós chegamos lá, fotos ficou em último plano, porque nós tínhamos tanta coisa para executar e para viver, experienciar, que as fotos ficaram em último lugar. Tiramos porque é bom a gente documentar e daqui 10 anos, quando a gente voltar, ou sei lá quando, a gente ter esse histórico, né? Ah, ó, que legal. Teve um dos amigos que eu não consegui visitar, mas que há 7 anos atrás eu estive na casa dele, dessa família, veio uma lembrança no Face e a filha dele me mandou uma mensagem e o pai dela me mandou um áudio. Então, assim, as fotos fazem parte, não para se aparecer, mas sim para gerar essa experiência, essa lembrança gostosa da experiência. E você está falando de novo de um valor muito interessante, o afeto. Quando você diz do planejamento, de conversar com a sua família, sua mulher, seu filho, vocês querem, vocês desejam estar lá, já conheço esse lugar, é muito bom. Vamos pensar o que nós vamos fazer juntos, né? Então tem todo um processo, um planejamento e por trás disso um grande afeto. E nós sabemos que aquilo que mais nos marca não é, de fato o que você faz, mas é aquilo, a forma como aquilo te marca, né? A forma como você sente uma situação. Provavelmente no meio da viagem alguma coisa não saiu exatamente como planejado. Mas se você está ali com a tua família, você está visitando, você já lembrou de alguma história aí Já pra gente? lembrei, muito legal, porque aí nós fomos para lá, aí nós fizemos todo o orçamento também, né? E aí chegando lá, essa minha amiga, ela disse, não, vocês vão ficar lá em casa. E aí, mas nós não vamos incomodar? Não, não. Então, ali eu já consegui me conhecer um pouquinho mais, mas já veio. Não vou incomodar ela, a gente não vai incomodar. Mas se ela está convidando, ela está oferecendo, é porque não, ela vai gostar disso. E aí, uma permissão, vamos usufruir do lar dela. E aí foi muito interessante, porque aí caiu mais uma ficha. Tipo, nós em casa temos chuveiro elétrico, chuveiro aquecimento a gás, ou seja, você entra no banho, você fica 15, 20, 30 minutos, um desperdício, um exagero isso. E lá na casa dela, o banheiro, o chuveiro, muito legal, porque eu lembrei das histórias dos meus pais. O chuveiro era um balde que é pendurado na parede, e ele tem do lado de fora um medidor, onde é uma mangueira, né, conectada assim, que quando a água vai acionada, a torneirinha, vai diminuindo e você vai vendo o nível, ao quanta água tem. Cabiam, sei lá, 15 ou 20 litros no máximo. Então você precisava encher esse balde, ligar nós chamamos de rabo quente, mas é o aquecedor elétrico, esperar um tempo, e aí você entra, e aí o tempo é controlado, você tem aquele tempo ali, tem que terminar. Então você abre o chuveiro, se molha, fecha, se ensaboa, se lava, depois abria de novo e disse, meu Deus, que riqueza isso aqui. Parece que eu estou vivendo o tempo lá dos meus pais, que eles diziam que tinha que esquentar a água, colocar no balde e tomar banho, né? Eu disse, olha só, aqui nós tomamos banho em minutos, 2, 3 minutos. E aí o Gustavo olhava para cima, pai, pai, vamos, 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 rápido, rápido, que o nosso tempo tá terminando. Então, tipo, isso é riqueza, né? É uma experiência. E você viver coisas que você não estava acostumado a viver. E entra um pouquinho Vai do que lá. você falou, é viver fora dessa casinha, do nosso mundinho. É poder colocar a cabecinha e o corpo para fora, literalmente, quando você sai do seu país, da sua terra natal, e pode entrar em contato com pessoas e costumes, hábitos, a cultura do outro. Então, sai do egocentrismo
para acessar outras informações, outras condições, né, outras formas de viver no mundo. E às vezes essa coisa simples é tão gostosa. Olha que brincadeira gostosa que virou o banho, né, o seu e do seu filho Uhum. juntos. Gostoso. E teve outra situação também, por isso que o que eu estou comentando aqui, ele talvez não vai dar tempo de falar especificamente de cada item, tá? Que eu tinha programado cinco tópicos, mas eu já estou falando sobre eles em forma de história. E saímos uma noite para jantar e eu valorizo muito essa questão de viagens e tal. E aí eu lembro que a Lu disse assim, eu disse, eu vou fazer o meu pedido, e a Lu, pede para mim também. Eu disse, mas Lu, é espanhol? Você estudou espanhol, você pode fazer o pedido. E ela, mas eu tenho vergonha. Eu disse, vai com vergonha mesmo. Ela foi lá, tal, do jeito dela, conseguiu fazer o pedido. Mas antes disso, o Gustavo chegou e disse, eu quero aquele, falou em português para atendente, né? E eles, só no espanhol. E ela, hã? Mas, tipo, ele ainda não tinha o medo ou a vergonha de pedir. E ele fez o pedido dele. E aí veio os hambúrgueres, e no hambúrguer tinha umas espadinhas de plástico fincada. Para ele foi o máximo. Meu Deus, vem com espadinha. E aí, pai, você quer a tua? Não, pode pegar. Mãe, você quer a tua? Não, pode pegar. Tia Romina, você quer a tua? Não, pode pegar. E aí ele com 4 espadinhas. Pai, eu quero mais espadinhas, mais espadinhas. Eu disse, beleza, vai lá e pede para aquela tia que ela deve ter mais espadinhas. E ele chegou e disse, tia, eu quero mais espadinhas, mais espadinhas. E ela não entendia e eu deixei, eu não me meti na conversa. Mais espaditas, ela, espalditas, espalditas. E aí ela foi lá e pegou um monte de espadinhas assim e deu para ele. Isso já era na hora de pagar a conta. E aí no computador, tinha um bonequinho em cima do computador. E aí ele disse, pai, que lindo esse bonequinho. E aí a atendente, já estava encantada com ele por pedir as espadinhas, disse, vai, leva-te este recuerdo, leva isso de recordação, este regalo, né, este presente. Tipo, ele cuidou com tanto carinho daquele ursinho, aquele negocinho que estava no computador, que ele nem lembrava do que ele tinha comido, do que a gente tinha conversado. Ele lembrava dessas experiências, né? Então, essa que é a riqueza. É não ir lá e comer o melhor hambúrguer, o melhor. O quanto que as pessoas estão dispostas a criar histórias junto com você, a criar essa experiência, né? E essa Então, história é muito bonita, Fábio, que me faz pensar na constelação quando a gente diz eu vejo você. O seu filho fez todo um movimento, né, sem a vergonha, eu sei, eu não sei, e foi lá, se comunicou do jeito dele. Essa pessoa foi capaz de olhar, perceber a necessidade do teu filho, o pedido dele, né, e depois presenteá-lo com outro bichinho lá que ele solicitou também. Mas é isso, qual é a necessidade? detalhe, ele não solicitou o bichinho, ele Ah, só, ele verdade, só elogiou. E a atendente, ela ficou assim, ela disse, tómate, leva-te esse regalo, tipo, este recuerdo. Tipo, ela se sentiu tão bem com o jeito dele que, tipo, eu tô devendo, eu quero entregar mais, eu quero superar essa expectativa, então entregou algo. E aí eu fico pensando, e aí vem a questão de que eu tinha feito ali uma analogia entre a experiência e o bem material, né? Eu poderia ter economizado esse dinheiro e ter tido umas férias mais simples, aqui ao redor mesmo, ter ido nos meus pais, nos meus sogros, citado alguns amigos aqui ao redor, mas será que eu teria despertado tanto autoconhecimento e tantas experiências novas? Então, é o peso que a gente está dando para as coisas. Então, para mim, a riqueza está em tudo isso que eu consegui perceber, e não em sei lá, vou chutar, ter usado esse dinheiro para trocar meu carro, ter pegado um carro melhor, né? Então vem muito essa questão. E esse tópico 2 é pensar a longo prazo, né? Uma mentalidade de crescimento, que é o que você falou, de ver, de utilizar a constelação,
as pessoas estarem entendendo as suas necessidades, tá? Se colocando umas no lugar das outras, né? E esse pensar a longo prazo, você não pensa só em você, porque quando você pensa a longo prazo, você pensa em pessoas junto com você. E para pensar em pessoas, você pensa nas tuas necessidades, na necessidade dessas pessoas. Então, eu uso muito o exemplo da casa própria, né? E comparando um pouquinho, o pensamento europeu, o pensamento americano. É um compromisso. Se você não tem o dinheiro, você precisa fazer um financiamento. Que a casa própria, o carro próprio é um sonho do brasileiro. E muitas vezes nós entramos, a casa própria vai me trazer felicidade. Por quanto tempo? Por pouco. Porque é um bem material, isso é por meses. E você vai estar sendo, de certa forma, imediatista, consumindo algo material. Então, essa questão bom, casa própria é um investimento de longo prazo, porque envolve muito dinheiro. Então você precisa ter um baita no planejamento. E para você chegar nesse ponto final, que é a casa própria, você precisa alcançar outros pequenos objetivos, que é, por exemplo, fazer uma viagem, você passar um final de semana em um hotel que seja barato e próximo da tua região, para você ter essa experiência de viver em um outro lugar, ter uma outra experiência fora da tua casa alugada, por exemplo. É você ir construindo isso, porque aí você, felicidade a frequência de vários momentos alegres. Você está fazendo essas vivências diferentes, vai proporcionando e te renovando e te criando energia para você alcançar aquele grande objetivo lá na frente. Passo a passo, né, Fábio? Estruturado, E, estruturado, e pequenas estruturado. coisas e que traga isso, prazer, a alegria. Você falou, tem a questão da felicidade, né? O quanto a gente busca essa tal da felicidade e aonde ela fica, onde ela mora. E são pequenas coisas, pequenos gestos, esses encontros, o quanto nos fazem crescer. E outra coisa, quando a gente fala de autoconhecimento, o contato com o outro fala muito de mim. O outro fala da minha história. Né? Então, tem Uhum. coisas que fluem bem comigo e com o outro, e ok. Então, é a luz, né, se a gente for pensar, e aquilo que eu, no contato com o outro, não fico bem, são as nossas sombras. Então, olhar para isso, o quanto nos favorece no nosso autoconhecimento. Quem eu sou, e isso vai sempre acontecer na relação com o outro. Então, quanta riqueza existe dentro do que você está falando, se eu não focar única e exclusivamente, né, num carro novo, na casa própria, mas em relacionamentos, em poder viver. Quanta informação isso traz para a gente. E você viu, né, que eu vi que a Inólia entrou, que a Dani entrou, que a Juscelia entrou. Você também acompanhou as minhas postagens, que eu voltei para minha horta, porque foi o primeiro empreendimento lá quando eu tinha 13 anos e que não tive muito sucesso, porque eu não tinha capacidade de negociação e de vendas, e eu parei esse meu primeiro negócio. E agora estou retomando, mas com outro olhar. O primeiro é para satisfazer as minhas necessidades. Então, estou produzindo de uma forma muito mais econômica meus próprios alimentos. E o segundo, o que excede, aí eu vou comercializar lá para minha rede de contatos, de pessoas que me conhecem, que já sabem da minha história e que vivem na cidade, né? Então, eu crio uma riqueza a partir de uma necessidade básica e de uma necessidade de outras pessoas e que o mercado precisa disso. Poucas pessoas estão dispostas a meter a mão na massa e fazer a parte operacional. Todo mundo quer ganhar dinheiro fácil vendendo coisas que possam ser escaláveis, vender para 1 milhão de pessoas e você ficar podre de rico e não conseguir gastar todo o dinheiro porque uma coisa que é esgotável, um bem inelástico, é o tempo. Você não consegue substituir. Dinheiro ele te dá acesso a muita coisa, mas chega num ponto que você tem que começar a dividir com outras pessoas porque você não consegue consumir todo ele. Enfim.
Perdi agora, viajei na maionese, mas enfim. Mas olha, você está falando uma coisa, o Bruno Gimenez ele fala que a riqueza financeira, ela pode ser muito bem trabalhada. Ele fala sempre da troca. É preciso que haja sempre a troca. Nós estamos falando isso, né? O tempo Uhum, todo. Então, o quanto a riqueza não tem problema eu ter muito dinheiro. O importante é se eu uhum. faço a troca. A prosperidade está aí, né? E não pensar só em mim ou no acúmulo dessa riqueza, mas toda vez que eu tenho essa possibilidade de trocar e favorecer a mim e a outras pessoas que estão ao meu redor, isso é abundância. Nisso está a riqueza. O transbordo. O transbordo, E, perfeito. Evelyn, quanto tempo nós temos? Tem 25 minutos. 25 minutos? Temos. Tá. O tópico 3 é sobre você ter opções. Então, quando nós pensamos lá no autoconhecimento, você sabe o que você quer, o que é importante para ti, você monta uma estratégia, um planejamento a longo prazo, e no meio desse período você tem um problema, um imprevisto, ou a tua empresa quebrou, ou você perdeu o trabalho, enfim, qualquer tipo de imprevisto, ou reduziu a tua renda, ou vem uma pandemia e pega todo mundo de surpresa, tem várias opções. E a primeira opção, ela vem do teu relacionamento e do teu networking. O relacionamento, mais precisamente, é as pessoas que lá no início eu falei, que você cultivou as amizades, enfim, que essas pessoas você começa a entregar várias ideias que você tem para gerar valor para outras pessoas. E o networking é para você instrumentalizar isso, é você criar um processo para comercializar esse produto. E a partir desse caminho, você começa a identificar coisas que você tem em casa e que são desnecessárias, e aí você desapega. Esse é o. Bom, o primeiro passo é você baixa o teu custo, o teu custo de vida, substitui produtos, que são os bens elásticos que você pode substituir. Por exemplo, eu comia picanha, vou comer, sei lá, coraçãozinho, comia picanha, vou substituir por não sei o quê, né? Isso é um bem elástico, você tem substituição para ele. Segundo ponto, você precisa criar a receita. Como? Tem uma pesquisa que mostra, a Amazon, né? Fez uma pesquisa que disse que tem, em média, o brasileiro tem R$ 2.400 em casa de coisas que não utiliza. Então, identificar coisas que você não utiliza e se desapegar. Por exemplo, aqui na minha frente tem um ferro de passar. É, tem outro exemplo, ferros de passar. Aqui no nosso condomínio tem 66 apartamentos. Será que precisa ter 66 ferros de passar? Não. Nós podemos criar um espaço, que tem um espaço lá embaixo, no salão de festa, onde a gente pode ter 10 ou 5 ferros de passar, criar uma escala para utilizar esses ferros. Então nós já estamos pensando numa economia mais compartilhada. Ah, deixa eu contar um exemplo meu. Eu vi que tinha nas garagens, que ficava garagens vazias, que às vezes as pessoas ou viajavam ou viajavam no final de semana e tem pessoas que têm dois carros. Então pagavam estacionamento, investiam um valor extra na garagem. Eu criei um quadro, um painel com carrinhos que colam assim, tipo imã de geladeira, que as pessoas colocavam, vou viajar, bota um carrinho verde na sua vaga e escreve, disponível de tal dia, tal dia. A pessoa que ia utilizar pegava o carrinho, no carrinho laranja, escrito o número do apartamento, colava lá do lado do carrinho verde, sinalizava quem estava utilizando a garagem. Se a pessoa voltasse antes do dia previsto de retorno, ela já sabia identificar qual era o apartamento que estava utilizando lá na garagem. É uma forma de otimizar o espaço, né? Então Perfeito. foi bem legal. Então essa é a questão. E o terceiro, primeiro, diminui o custo. Segundo, receita vendendo, desapegando de coisas que você não utiliza. E terceiro, conversando com esses teus contatos, identificar habilidades que você não tinha se dado conta de que você pode estar oferecendo para outras pessoas. Seja um serviço, um produto, sei lá, alguma coisa que você pode estar ajudando na solução de problemas de outras pessoas. Tá? E o
quarto ponto é, no mínimo, a essência, que é a questão do minimalismo, que já entra muito essa questão de compartilhamento. Compartilhamento de carro, de casa, tem aí o Uber, o BNB, o que mais de compartilhamento? O iFood, não, iFood é de entrega, né? Mas tudo que vem otimizar aquele bem que você tem. Tem um recurso muito interessante, aqui pelo menos no estado de São Paulo, chama BlaBlaCar. Então, se a pessoa está Uhum. indo fazer uma viagem, né, o motorista pode fazer um percurso e várias pessoas podem ir entrando neste veículo e fazendo uma viagem do ponto A ao ponto B, mas nesse percurso várias pessoas, várias cidades, e aí então 2, 3 pessoas dividem, essas pessoas não se conhecem, mas elas, pelo aplicativo, vê o percurso e dividem essa viagem com essa possibilidade, né, de que a gente não precisa ter um veículo exclusivo para fazer uma viagem, mas eu posso dividir, eu posso contribuir, inclusive, né, com o meio ambiente, com economia. Exatamente. E essa tua explicação, ela tem um conceito para prosperidade ou pensamento de escassez e o minimalismo. Que o minimalismo, o conceito de minimalismo, viver com o mínimo, com o essencial, é esse. Não é você ficar com a tua mente de escassez, eu preciso economizar porque vai terminar. Não, é você viver na prosperidade vendo que o que é importante? O importante é eu chegar lá. Que formas eu tenho de chegar? Eu posso gastar o meu carro, desgastar ele, ou eu posso compartilhar e tendo experiências com outras pessoas que vão para o mesmo lugar. Isso é minimalismo. Voltando um pouquinho aqui, eu acho que foi a Paula que comentou, legal essa ideia da garagem, bem legal. Foi tão legal que ali eu consegui me entender um pouquinho melhor, porque quando foi criado isso, colocado no mural, em uns 2, 3 meses de funcionamento, teve uma pessoa que escreveu: que ideia confusa, que não sei o quê, que isso não funciona, porque isso aqui não, ninguém entende, porque blá, blá, blá. Aí o que que eu fiz? Eu peguei a caneta e escrevi no mural. Se você não entendeu, por que que você está julgando e criticando ao invés de pedir como funciona o processo? Ou seja, a minha resposta foi extremamente violenta. Ela foi de, puf, eu rebati o julgamento dela e de certa forma chamei ela de ignorante, de burra, sei lá. E eu pude ver assim, pô, eu tenho um pensamento mecanicista, um pensamento de engenheiro. Eu entendo sobre processos. Talvez eu sou um cara ágil de ação. Talvez essa pessoa seja muito mais emocional, muito mais racional, que precisa entender um passo a passo. E aqui não tem um passo a passo, a pessoa tem que bater o olho e entender por ela própria. Então eu comecei a ver, opa, não é sobre a outra pessoa que está sendo agressiva, é sobre eu ter empatia e entender que essa pessoa está pensando de uma forma diferente. Então uma coisa, um pensamento minimalista de otimização do uso de garagens, possibilitou alguém gerar uma crítica que criou um autoconhecimento para mim, gerou uma oportunidade para me conhecer. E que mais? No mínimo, Fábio, de refletir um pouquinho sobre essas relações. O outro, eu sou eu, o outro é o outro. Eu não estou aqui para atender as suas expectativas e você não está aqui para atender as minhas expectativas. Você sabe que esse é um conceito de uma teoria que se chama Gestalt terapia. Então, a Gestalt, ela traz muito essa inteireza, né? Eu, num processo Jung diria individuação, eu sou eu com a minha carga, né, de sentimentos, de afetos, de Uhum, emoções, de percepções, e você é você. Então, se eu percebi nisso uma grande ideia e algo que facilitaria a vida das pessoas dentro desse condomínio, o outro teve uma outra percepção de algo uhum, que é mais confuso do que facilitador. E tudo bem, uhum, eu tenho uma percepção, você tem outra. E aí você trouxe a seguinte questão: o quanto ele, do jeito dele, não solicitou uma ajuda,
uma informação, porque ele não estava entendendo muito, e você também deu uma resposta agressiva. Então, é a questão da comunicação. O quanto a gente Uhum. falha, o quanto a gente peca nisso. Então, primeiro, o outro não percebe como eu, aí eu faço um julgamento, e aí vem uma comunicação a partir daí, um tanto quanto agressiva. Olha quanta riqueza, o quanto que a gente pode aprender. É fácil conviver com as diferenças? Não, não. Uhum. Mas o quanto eu posso perceber que eu sou diferente do outro. E eu tenho esse Uhum. direito. Eu tenho o direito de ser como eu sou e você tem o direito de ser como você é. E a riqueza está na E troca, né? Na possibilidade de aceitação, e evoluir com isso. exatamente, essa é a riqueza, né? Será que essa riqueza é só para mim? Será que ela é para mim e para você? Ou será que ela é para a maioria das pessoas? E eu tenho pensado muito nisso e observado. Então, nas mídias sociais, tem muitos influenciadores que essa riqueza não faz muito parte do mundo deles, que é muito mais na vida da ostentação, de mostrar, enfim. E assim, está muito mais na questão de usar gatilhos, né? De usar essa influência. Por exemplo, a forma que eu estou contando essa história é muito diferente da forma que eles contam. Porque eles, aqui no meu lugar, eles, eu digo, essas pessoas que estão muito focadas nesse ter, estariam com a sala aqui com uns 5.000 pessoas. Porque é uma forma de ir engatilhando, de manter, de despertar essa atenção da pessoa e manter ela na sala, né? Tem uma estratégia diferente aí. E o quinto item, para finalizar, é a questão da riqueza essencial, que é a riqueza baseada em experiências, e muito mais experiências do que, do que, do que essa questão física, né? E a liberdade de escolha, de decisão, de você poder escolher. Então, é uma questão assim que eu vejo que está sendo implementada nas escolas, a questão de, por exemplo, educação financeira, mas é uma questão muito quadrada, uma questão de muito mais ensinar contabilidade, receita menos as tuas despesas, igual ao teu lucro, para você fazer um investimento. É uma contabilidade e não uma questão de desenvolver um raciocínio. Por exemplo, você ir no supermercado e a criança vê um iogurte custando R$ 2 e um outro iogurte custando R$ 2,50. Ou seja, R$ 50 de diferença, 50 centavos de diferença. Então, bom, matematicamente eu vou comprar o de R$ 2, mas tem outro questionamento que você tem que fazer por trás disso. É, qualidade nutritiva, os dois são iguais ou esse de 2,50 contém mais frutas, é mais nutritivo? É, esse de 2,50 ele é mais caro porque ele está pensando na cadeia toda, por exemplo, o produtor de leite que está lá na ponta, levantando cedo de manhã, tirando leite, trabalhando de domingo a domingo e está ajudando, tendo projetos sociais e por isso que tem um preço mais caro, ou então ter esse pensamento mais a fundo. Então, essa educação financeira dentro das escolas está muito linear, ele precisa ser fora da caixa. Ele precisa ensinar uma questão de escolher num âmbito mais, num âmbito maior, sabe? Envolvendo mais o racional e emocional, tá? Mas eu me conecto com esses produtos. Qual é a conexão? É com a narrativa, é com a história, ou como que é? Né? E aí chega a questão do muito conhecido Primo Rico, que está transformando a forma das pessoas investirem o seu dinheiro aqui no Brasil. Está fazendo um trabalho fantástico, fenomenal. As pessoas saindo da poupança, que a poupança é um prejuízo se você analisar, porque a inflação é maior do que a receita que você tem com a poupança. Então, daqui a um ano, você vai ter menos dinheiro do que quando você colocou hoje. Então, ele está ajudando as pessoas a fazer essa migração para dentro da bolsa, né, em ações. Mas tem uma questão negativa ali que ele vende também. E por isso que ele tem uma sala com 100, 150 mil pessoas, uma live.
Porque o que que ele está vendendo? Ele está vendendo sucesso, admiração, milhões, que essa matemática, essa contabilidade financeira, essa educação financeira da escola é a tua receita menos as despesas vai te dar o teu lucro que você investe e tanto tempo você é milionário. Você alcança o teu primeiro milhão. E para fazer isso, muitas vezes você abdica muitas coisas que você tem desejo, que são os teus pequenos objetivos, para você alcançar teu grande objetivo lá na frente. E aí, quando essa pessoa vive anos abdicando pequenas coisas para alcançar aquele milhão, ela vê, pô, mas esse milhão não era esse milhão que eu queria. Eu queria ter vivido certas coisas lá naquela época, e que eu tinha 20 anos, que eu tinha 25 anos. E aí o sentimento é que perdi tempo. Hoje eu tenho dinheiro, mas eu não tenho aquele tempo. Então poderia ter demorado mais tempo para alcançar um milhão, mas ter vivido mais. Então essa questão, e o Gustavo Cerbasi é um cara muito sério em relação a isso. Ele traz muito isso. Tanto é que o título do livro dele diz A Riqueza da Vida Simples. Ele fala muito sobre isso. E você está me fazendo lembrar, Fábio, o quanto que eu discutia com os meus alunos a questão de habilidade comportamental e habilidade técnica, né? Então, quando você traz a educação financeira, um passo a passo, isso é totalmente técnico. E aí, esse comportamento de você saber, né, estruturar a tua vida, vamos usar esse exemplo, financeiramente, ok, faz parte. Mas tem as habilidades emocionais, sociais, eu discuti isso numa live recentemente, terça-feira passada, com o Haroldo. Habilidades sociais, emocionais. A gente sabe que profissionais que têm sucesso na vida têm essas habilidades emocionais, sociais e não só técnicas comportamentais. Então, uma educação financeira é importante, ok. Mas, para além desse sucesso físico, efetivo, que é o dinheiro, a multiplicação do seu dinheiro, é você propiciar momentos significativos de valor. Nós estamos falando isso desde o começo. E aí eu fui registrando aqui alguns conceitos que a gente trouxe aqui na nossa reflexão. Então, você falou de uma economia compartilhada, flexibilidade. Se eu não posso comprar algo mais caro, eu vou comprar algo que é possível, é cabível para mim, na minha vida. Falamos de afeto, né? Situações, momentos que nos trazem uma história de afeto. Você falou da experiência, da liberdade de escolha. E eu colocaria uma palavra que eu acho que isso está fazendo total diferença nesse momento que estamos agora desse isolamento social. Consciência. Uhum. Né? A tomada de consciência. Então, qual é o momento hoje para mim? Como eu estou me sentindo? Que significado que tem a minha vida? E se não tenho, o que eu preciso? Qual é o passo que eu tenho que dar? Olha como fica bonito o discurso de uma despertada. Aprendemos com o Cláudio. Mas é bem isso que você falou. É bem isso, porque você ressignifica todo esse. É um novo significado, porque você fica consciente, né? Que quando eu falei ali como se você estivesse assistindo a tua vida, é a tua consciência, né? De você estar percebendo isso. E o que eu queria falar mais uma coisa. Ah, é interessante isso, porque até 7, 8 meses atrás eu ganhava muito dinheiro, mas eu não me considerava tão rico quanto me considero hoje. Tipo, tava na casa dos 150, 200 mil por ano. Tipo, menos de 1% da população acho que ganha isso por ano em CLT aqui no Brasil. Mas eu não me sentia rico, tão rico o quanto me sinto hoje. O que que mudou? A minha percepção. Então, a questão do valor, porque tem mais tempo para ficar em casa. Eu consigo, uma coisa que caiu a ficha
Foi domingo passado. Eu terminei de almoçar, estava lá nos meus pais, eu saí lá fora, comecei a ouvir os pássaros cantando, consegui ver assim as folhas das árvores que estão mudando de cor agora no outono e caindo, tipo, consegui ver a folha caindo. Nossa! Aí eu lembrei de uma situação que ainda no tempo da agronomia, onde eu fazia faculdade, eu trabalhava na faculdade como colaborador e tinha uma empresa. E que um dia eu lembro que eu comentei com um colega, eu disse, meu Deus, eu não estou vendo a vida passar, quando vê é inverno, quando vê é verão, quando vê já se foi, e eu não estou conseguindo, e me caiu a ficha. Nossa, agora eu percebi como eu sou milionário, porque quantas pessoas não estão conseguindo ver a mudança de cor das folhas, as flores que estão vindo. Isso é riqueza, e isso é muito rico. E, o fazer dinheiro. Por exemplo, antes de ontem, vindo para Passo Fundo, uma pessoa me chamou para um processo de autoconhecimento, que é fazer uma constelação e tem que ser com a nossa rede, enfim, ela justificou, porque outras pessoas também tiveram esse toque, se despertaram. Eu disse, olha só, antes eu levantava e ia todo dia tantas horas trabalhando e voltava para casa, e aquela coisa, e estava cansado e não conseguia aproveitar e conviver com, né, ter essa riqueza da vida simples em casa. E hoje eu estou tendo isso e o dinheiro vem até mim, não sou eu que vou lá buscar ou entregar um tempo para ter um dinheiro. Não, o dinheiro vem até mim. Então, eu acredito que o segredo dessa riqueza da vida simples está em você perceber isso. Você perceber o dinheiro vindo sem você ter antes entregado algo, um tempo para alguém, alguma coisa nesse sentido. Então, quando a É, gente começa a perceber essa vida simples, as coisas fluem de uma forma diferente. falamos sobre fluxo da vida. O que você está dizendo é poder aproveitar o que nos está ofertado aí, sem custo algum, quando você fala, né, de usufruir da natureza, do som, de cores. Olha, Fábio, eu tenho ficado estarrecida de ver os pores do sol, né? Um, um céu mais bonito que o outro, parece uma verdadeira pintura. O quanto que a gente conseguiu observar isso? Eu fiquei pensando, gente, será que antes do isolamento social não tinha um céu tão bonito assim? Mas cada entardecer do sol, um mais colorido, mais vívido do que o outro. Cores Uhum, maravilhosas. Então, eu sinto isso como um verdadeiro presente. Se fomos obrigados a ficar dentro de casa nesse isolamento, tivemos alguns ganhos maravilhosos, né? Cada pôr do sol é um show da natureza que podemos ter, acessar, observar de uma forma gratuita. Fábio, uhum. nós estamos já chegando no final da nossa live e quero te agradecer por esse conteúdo, pelas suas experiências, né? E eu, que sou uma profissional que trabalho muito com autoconhecimento, eu posso dizer que muitas histórias chegam para mim no consultório, ou até pensando nas constelações familiares, e eu sempre falo que uma história não é mais bonita que a outra, uma história não é mais pesada que a outra, nada disso. Cada história é uma história, né? Então, o quanto é importante a gente poder estar aberto para as nossas próprias histórias e na relação com o outro, que história que eu posso contar? Hoje você nos Uhum. contou uma história muito bonita, né, da sua caminhada. O quanto você tinha uma riqueza financeira e o quanto hoje você tem uma riqueza interior. Tem as duas, né? Interior e a financeira também. Continuo tendo, mas de uma forma diferente, fazendo coisas totalmente diferentes do que eu fazia. Dá tempo de um elogio? Um elogio dá tempo, dá tempo. Tá, 20 segundos. quero um elogio, quero um elogio.
Ah, e em relação a você? Sim, maravilhoso. Olha, quero te agradecer por todo o nosso contato, desde a primeira vez que trocamos mensagens. Para quem está participando aqui, não conheço o Fábio presencialmente,